Amados irmãos, a paz do Senhor, uma alegria uma vez mais retornar ao canal, poder, juntamente dos irmãos, falar um pouco acerca da lição de número 13, que tem por título O Plano de Deus Prevalecerá. Quero uma vez mais agradecer ao meu amigo Jefferson Vicente pela alegria e pela bondade do convite de uma vez mais poder contribuir para o canal. Estamos diante de uma lição muito importante, estamos fechando mais um trimestre dentro de tudo aquilo que o Senhor propôs estudarmos durante esses 3 meses. Falamos sobre o livro de Ezequiel e sobre como esse livro se aplica na vida da nação de Israel e na vida da igreja. Eu tenho a certeza que muitas lições práticas conseguimos extrair desses 3 meses. Então, para finalizar, o autor entendeu por bem mostrar como que o plano de Deus se dá ao longo da história e de que nada pode fazer com que esse plano se perca ou dê errado, porque no final a soberania de Deus irá prevalecer e nada pode contra isso. Para essa lição, o autor achou por bem tomar como base os capítulos 38 e 39 do livro de Ezequiel. E o arranjo desses capítulos vai muito de acordo com a profecia do capítulo 37, que é a profecia do Vale de Ossos Secos. E nós ouvimos muitas pregações e muitos estudos acerca dessa profecia, sobre como essa profecia se aplica na vida da igreja, sobre profetizar no meio do Vale dos Ossos Secos e demais pregações e ensinos acerca desse capítulo. Contudo, penso que um olhar um pouco mais propositivo, um olhar um pouco mais cuidadoso acerca desse texto, nos faz entender que esse texto está falando única e exclusivamente acerca da revitalização da nação de Israel ou do ressurgimento da nação de Israel, sendo essa uma profecia própria para a nação de Israel. Ainda que nós possamos, como igreja, tirar lições práticas desse texto, esse texto está sendo endereçado propriamente para a nação de Israel e ele serve como fundo e como base para os capítulos 38 e 39. Uma vez que no capítulo 37, nós vemos a nação de Israel se reerguendo, nós vemos a nação de Israel se levantando para uma nova história, para um novo alvorecer. E segundo os estudiosos, eles entendem que essa profecia se concretiza no ano de 1948, quando a nação de Israel volta de fato a ser nação e a ter a sua soberania aceita. Então nós compreendemos que essa profecia, ela tem um papel muito importante no desencadear da história humana. Falando acerca dos capítulos 38 e acerca do capítulo 39, o profeta Ezequiel nos apresenta um personagem até então desconhecido nas escrituras. Ainda que as escrituras falem sobre Gog, elas não falam com a profundidade que Ezequiel fala no capítulo 38. E esse capítulo 38, esse capítulo 39, ele traz lições profundas para a nossa percepção da soberania de Deus através da história, ou do plano de Deus através da história. E nós precisamos compreender que, de fato, Deus é o governante supremo da história humana. Os reis acham que reinam, os nobres acham que estão governando, os poderosos desta época acham que estão regendo a história, mas de fato não estão. Quem está regendo a história humana é Deus. Quem está governando a história humana é Deus. Quem está sobre as rédeas da história humana é Deus. E Deus não é um Deus aleatório. Deus não é um Deus que tem um plano aleatório, mas Deus é um Deus que tem um plano segundo a sua santa sabedoria. E Deus é um Deus que tem um plano segundo a sua santa e perfeita vontade. De modo que tudo que acontece no tempo e no espaço acontece segundo o propósito que Deus estabeleceu na eternidade. E as escrituras apontam para isso de forma profunda. Nós podemos citar o Salmo 33, nós podemos citar Isaías capítulo 40, mas acho que nenhum outro texto traz isso de forma tão clara e tão evidente quanto a exposição que Paulo faz aos Efésios no capítulo 2 e no capítulo 1 de grande forma.
No capítulo 1 e no capítulo 2 de Efésios, Paulo expressa a majestade desse plano e Paulo expressa que esse plano se dá segundo o beneplácito da vontade de Deus e de que Deus instituiu esse plano segundo a sua santa sabedoria. Então nós compreendemos que Deus está nas rédeas do plano que ele estabeleceu para Israel. Deus está nas rédeas do plano que ele estabeleceu para a igreja. Deus está nas rédeas do plano que ele estabeleceu para a vida pessoal de cada indivíduo no planeta Terra. Deus é o Deus que governou o passado, é o Deus que governa o presente e é o Deus que governará no futuro. De modo que, assim como já estudamos aqui no canal, algo profundo sobre o ser de Deus é de que Deus não está preso nem ao passado, nem ao presente e nem ao futuro. Deus é e Deus se faz presente em todos os momentos do tempo, visto que ele é o dono do tempo. Bom, posto isso, nós conseguimos perceber ao longo da história humana e ao longo da Bíblia Sagrada que muitos inimigos se levantaram para tentar frustrar os planos que Deus estabeleceu. Mas nós percebemos ao longo da história, ao longo da Bíblia Sagrada, que todos esses projetos se frustraram. E nós entendemos que se frustraram porque o Senhor tem o seu propósito estabelecido e nada pode arruinar esse propósito. Falando especificamente dos capítulos 38 e 39, que é o nosso objeto de estudo para esse tema e para essa lição, nós chegamos a essa compreensão. E o capítulo 38 de Ezequiel fala sobre um povo e sobre um rei que intentará uma guerra contra o povo de Deus. E nós podemos fazer algumas observações acerca do capítulo 38 que trazem um aprendizado muito grande para o nosso coração. A primeira coisa que nós precisamos entender do capítulo 38 de Ezequiel é que esse texto trata especificamente é um texto que fala especificamente da nação de Israel e sobre a escatologia da nação de Israel. No mapa escatológico, nós precisamos ter o discernimento de entender o que é para Israel e o que é para a igreja. Assuntos que são necessariamente sobre a nação de Israel e assuntos que são necessariamente sobre a igreja. Ainda que em determinados pontos da história a escatologia de Israel vai se entrelaçar com a escatologia da igreja, nós podemos compreender que há textos que falam propriamente da escatologia para a nação de Israel e textos que falam propriamente da escatologia da igreja. E nós podemos compreender esse texto de Ezequiel 38 e 39 à luz de outros 3 textos. Daniel, a partir do capítulo de número 7, Mateus, capítulo de número 24 e Apocalipse a partir do capítulo 21. Todos esses textos, alinhados ao capítulo 38 e ao capítulo 39, nos trará uma fotografia precisa sobre o plano e a escatologia que Deus preparou para a nação de Israel. Então nós observamos, a partir do capítulo 38, que o inimigo que se levanta contra a nação de Israel, ele vai se levantar porque Deus quer que ele se levante. Então o inimigo não vai se levantar de forma aleatória, o inimigo não vai se levantar porque intentou isso no seu coração, mas o inimigo vai se levantar porque Deus propôs isso na história. E era propósito de Deus que isso acontecesse. E nós observamos no texto uma expressão maravilhosa que o profeta Ezequiel se refere a Yahvé. A forma que Ezequiel se refere a Yahvé no texto é chamá-lo de o soberano. Ezequiel faz isso de forma proposital para mostrar aos seus ouvintes e aqueles que entenderiam esse texto ao longo dos tempos, de que quem de fato está no controle da história é o soberano Senhor. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Não há um homem sequer que possa se levantar para Deus e dizer que é igual a Deus ou maior do que Deus. Não há um nome, não há uma personalidade, não há um governante que possa se exaltar à posição de Deus. Deus governa, Deus reina e Deus é o soberano sobre tudo e sobre todos. Então, nós observamos essa expressão no capítulo de número 38, quando Ezequiel diz logo no verso 3 e diga: assim diz o soberano, o Senhor, estou contra você, ó Gog,
príncipe maior de Meseque e de Tubal. Então Ezequiel aqui mostra que o Senhor é soberano, ele mostra para aquela nação de que tudo o que vai acontecer porque ele quer que aconteça. De não é Gog que está se levantando contra Israel, mas que é o Senhor que está contra Gog, e Gog e contra Israel faz parte desse plano. Então, baseado nesses pressupostos, eu queria fazer algumas observações sobre o texto, porque eu acho que o próprio texto vai nos dar as informações que nós precisamos para a compreensão do que Deus quer falar conosco nessa lição. Então, o capítulo 38, ele se inicia com Ezequiel informando quem é o rei que vai se levantar contra Israel, qual é a terra que vai se levantar contra Israel, mas que também tudo isso acontece porque Deus quer que aconteça. E ele se refere a Yahvé nesse texto como o soberano Senhor. E nós conseguimos observar logo no verso 3 que o soberano Senhor está contra Gog, que é o príncipe de Meseque e de Tubal. E nós conseguimos compreender aqui essa expressão contra, no sentido de que Deus está trabalhando através da nação de Israel e pela nação de Israel, mesmo que a nação de Israel não perceba. Então, para aqueles primeiros ouvintes, dentro de uma situação de cativeiro, dentro de uma situação de calamidade, talvez eles não conseguiam enxergar o trabalhar de Deus, não conseguiam enxergar o propósito de Deus, não conseguiam enxergar o projeto que Deus tinha para eles. Por quê? Porque muitas vezes as circunstâncias fecham os nossos olhos para aquilo que Deus está fazendo. Mas se tem uma coisa que o Evangelho nos mostra, é que a fé cristã não é sobre ver, não é sobre ouvir e não é sobre sentir, mas é sobre crer, que mesmo quando não vemos, mesmo quando não ouvimos e mesmo quando não percebemos, Deus está trabalhando em favor do seu povo. E nós conseguimos então entender através do texto que é Deus quem está conduzindo a investida de Gog contra a nação de Israel. O verso de número 8 diz: depois de muitos dias você será chamado às armas. Daqui a alguns anos, você invadirá uma terra que se recuperou da guerra. Então perceba que existe um tempo determinado. Perceba que existe um tempo para isso acontecer. Não vai ser segundo o intento dessa nação, não vai ser segundo o projeto dessa nação, mas será segundo o projeto do Senhor. Perceba o verso 9, você será como uma nuvem cobrindo a terra, e isso fala da quantidade. Então nós entendemos através do texto que não será apenas uma nação que se levantará contra Israel, mas uma confederação de nações, um ajuntamento de nações. O termo nuvem aqui aponta para a quantidade de nações que se levantarão contra Israel, para uma numerosa quantidade de nações que se levantarão a Israel. Muito por conta das riquezas de Israel, muito por causa da geografia estratégica de Israel e muito por conta também do tamanho de Israel. Israel, mesmo sendo um país pequeno, pode parecer até um país indefeso, mas Deus é o guarda de Israel. Eu quero ressaltar com vocês o verso de número 10 do capítulo 38. Perceba o verso 10 do capítulo 38, que Gog tem contra a nação de Israel um plano maligno. E essa expressão é uma antítese ao plano de Deus, que enquanto os homens maquinam no seu coração planos malignos, o propósito que Deus estabeleceu para a nação de Israel, para a sua igreja e para o seu povo é um bom propósito. E vai chegar um tempo em que esses projetos se chocarão, em que os propósitos malignos dos homens se chocarão com o bom propósito que Deus tem para a sua igreja, para Israel e para todo o seu povo. E no final de tudo isso, o plano do nosso Deus prevalecerá. Deus é aquele que age em favor do seu povo. Falando ainda sobre o texto, reparemos no verso de número 11, que há uma soberba no coração de Gog, onde ele diz que atacará um povo pacífico e um povo que nada suspeita. Então, eles esperarão o momento certo, um momento de fragilidade da nação de Israel para atacar. Um momento em que a nação de Israel não esperará o ataque. Quando eles disserem, temos paz, está tudo seguro, é quando Gog se levantará, ou essas confederações se levantarão contra a nação de Israel. Percebam que eles estão dizendo que vão despojar, saquear e vão voltar com os despojos de Israel. O texto vai prosseguindo.
E o capítulo de número 38, de forma corrente nos seus versículos, mostra e fala acerca desse plano de Gog, desse plano de invadir a nação de Israel, do plano dessas confederações de atacarem a nação de Israel. Segundo boa parte dos estudiosos, ainda que não dei para cravar, mas boa parte dos estudiosos acreditam que esse ataque se dará na última semana escatológica das 70 semanas que Daniel profetiza, entre o arrebatamento da igreja e a volta do Senhor Jesus. Nesse período de 7 anos em que, teoricamente, passaremos por um período de paz e que a nação de Israel terá um período de paz em seus territórios. Então, muitos estudiosos acreditam que essa aliança, que a aliança dessas confederações contra a nação de Israel se darão nesse tempo em que haverá paz em Israel. Entretanto, eles acreditam que quando o anticristo buscar a glória do Messias, buscar a glória de Deus, e Israel não reivindicar o anticristo como Messias, um período de grande tristeza e de grande guerra se levantará contra a nação de Israel, e é nesse período que o Senhor Jesus volta para destruir os inimigos da nação de Israel. Então, boa parte dos estudiosos arranjam o capítulo 38 de Ezequiel e o capítulo 39 nas 70 semanas de Daniel, entre o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus. Eu acho que vale a pena os professores pontuarem isso com os alunos, mas abrirem espaço para todas as outras posições, uma vez que nós não conseguiríamos trazer todas as posições aqui, mas acredito que no tempo de aula os professores terão espaço para isso. Então acho que é importante os professores trazerem esse posicionamento e trazerem também as outras posições acerca do fim. Então nós, ainda seguindo o capítulo 38, que fala acerca do plano, o texto, mais uma vez, mostra e deixa claramente que é o Senhor quem está no controle de todas as coisas. E aonde nós percebemos isso? No verso de número 23. Repare na beleza, repare na questão maravilhosa desse verso 23. E assim mostrarei a minha grandeza e a minha santidade, e me farei conhecido de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Perceba que o plano de Deus não é sem propósito. Perceba que o plano de Deus não é aleatório. Percebam que o fim do plano de Deus é mostrar a sua grandeza. O fim do plano de Deus é mostrar a sua santidade. E o fim do plano de Deus é fazer Deus conhecido em muitas nações. Mas não conhecido no ouvir falar, não conhecido como um mero conhecimento teórico, mas conhecido no sentido prático, quando o Senhor se revelará em glória. Todas as nações verão a glória e a majestade do nosso Senhor. Aleluia. Então, qual é a primeira lição que nós podemos tirar do capítulo 38 e do capítulo 39? De que Deus governa a história. Essa é a primeira lição que nós podemos tirar, e eu queria encorajar aqui os professores a gastarem um tempo nesse tema, a mostrarem que Deus é soberano, a mostrarem que não são os príncipes que governam, a mostrar que Deus não foi pego de assalto pela Covid, de que Deus não foi pego de assalto pela guerra entre Rússia e Ucrânia, de que Deus não é pego de assalto pelas calamidades desse tempo presente, nem pela violência desse tempo presente, mas de que a história está caminhando para o rumo que Deus planejou, de que é Deus quem é o governante máximo, de que é Deus quem é o soberano, de quem é Deus quem governa todas as coisas. Mostrar que os governantes deste mundo estão sob as rédeas de Deus. Isso trará ao povo de Deus a compreensão do poder do nosso Deus, a compreensão da grandeza do nosso Deus, e a mostrar que a nossa esperança deve estar no fato de que Deus está sobre o controle de todas as coisas. Se Deus governa o mundo, se Deus governa os governantes, Ele é o Deus que governa a nossa vida também. Ele é o Deus que governa as circunstâncias da nossa vida
também. Segunda lição que nós podemos tirar desses capítulos, do capítulo 38 e do capítulo 39, é de que Deus tem manifestado a sua glória e de que ao longo do mundo, ao longo da história, Deus tem nos dado profundas manifestações do seu poder. E nós conseguimos enxergar no Antigo Testamento profundas manifestações de Deus, mas o ápice da glória de Deus, o ápice da manifestação de Deus se dá quando a Virgem entende que concebeu do Espírito Santo. O ápice da glória de Deus se dá no nascimento virginal de Jesus. O ápice da glória de Deus se dá quando Jesus vem a esse mundo, quando Jesus passeia por essas terras, quando Jesus vence a morte na cruz do Calvário, ao ponto do escritor aos Hebreus dizerem que ele é a expressa imagem do Deus invisível e de que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, como diz Paulo aos Colossenses, e de que ele é o esplendor da glória de Deus, ele é a manifestação visível da glória de Deus, ele é o próprio Deus andando entre os homens. Isso é incrível e isso é maravilhoso. E eu quero encorajar aqui os professores a trazer isso, a mostrar para os seus alunos, aos seus ouvintes, a glória de Deus sendo manifesta durante a história, e de que o Deus que tem o plano e de Deus que tem o projeto é o Deus que manifesta a sua glória através dos homens, pela pessoa bendita de Jesus. Então percebam que o plano de Deus está atrelado de forma profunda à glória de Deus, que o fim do plano de Deus é manifestar a glória de Deus. E aonde que Deus manifesta a sua glória? Através da pessoa bendita de Jesus. De uma forma inexplicável, de uma forma que nós não vamos conseguir entender. Deus quis salvar pecadores, mostrando a sua glória através da morte de seu Filho. Se o capítulo 38 fala do plano de Gog contra a nação de Israel, que na verdade é um plano de Deus para manifestar a sua glória, o capítulo 39 fala sobre a destruição e a destituição desse plano. Então percebam mais uma vez, logo no verso de número 1, a expressão de estou contra você. É Deus dizendo assim, os seus planos não prosperarão. Os meus planos prosperarão. Os seus planos, ó Gog, não darão certo. Os meus planos darão certo. O que eu intentei para o meu povo se cumprirá, queira você ou não. Então, se o capítulo 38 fala sobre o projeto de Gog, que na verdade é um projeto de Deus, de que o que Gog entende como ele agindo contra a nação de Israel, na verdade é Deus colocando no coração dele para ir contra a nação de Israel, para que o propósito dele se cumpra. O capítulo 39 fala sobre a destituição desses planos. É como se Deus estivesse olhando para essas nações e dizendo, os planos de vocês não prosperarão, os meus planos prosperarão, os planos de vocês não darão certo, mas os meus planos darão certo. O capítulo 39 fala sobre isso, e veja logo como no verso 1, Ezequiel utiliza a expressão de que Yahvé está contra essas nações, quando ele diz, o Senhor diz, estou contra você. E percebam, ainda no verso de número 2, como se dará essa destruição. Eu os trarei do extremo norte e os enviarei contra os montes de Israel. Então derrubarei o arco da sua mão esquerda e farei as suas flechas caírem da sua mão direita. No monte de Israel você cairá, e você e todas as suas tropas que estiverem contra você. Então não importa o arsenal bélico que essas nações tiverem, não importa a estratégia militar que essas nações tiverem, não importa como essas nações se levantarão contra Israel, não importa o poderio bélico dessas nações, essas nações não prosperarão contra o povo de Deus, porque Deus é o guarda do seu povo e no final das contas Deus destruirá os inimigos de sua nação. Bom, uma vez que passeamos pelo capítulo 38, pelo capítulo 39 e falamos que esses dois textos falam de uma escatologia voltada para a nação de Israel, que aplicação a igreja e nós hoje podemos ter através desses textos? Muitas, e eu queria ressaltar algumas aqui. É bem verdade que esses textos falam de tempos do fim, de acontecimentos que se darão no final da história humana.
E nós precisamos tomar cuidado. E eu tenho muito receio e muita dificuldade com uma coisa que eu chamo de a equação do fim. O que seria a equação do fim? Nós temos o hábito de que cada acontecimento que se dá na história, buscarmos um texto bíblico para inserir esse acontecimento na história escatológica da igreja. E nós corremos o risco de errar enquanto a isso, visto que o dia e a hora não cabe a nós entendermos, mas de que Deus tem o tempo certo e o tempo exato de fazer com que o seu plano se cumpra. Então, a cada acontecimento da história, a cada acontecimento humano, nós tentamos pegar os textos bíblicos e forçar os textos bíblicos nesses acontecimentos. Penso que esse não é o melhor caminho. Penso que quando as escrituras nos falam acerca do fim, e as escrituras nos falam acerca dos sinais acerca do fim, as escrituras estão nos encorajando a nós nos prepararmos para a manifestação da glória do Senhor e para o arrebatamento dos santos. Cabe à igreja não fazer contas baseadas em sinais e acontecimentos. Cabe à igreja não ficar desesperada com as calamidades e tragédias do mundo, mas cabe à igreja caminhar em esperança, caminhar preparada e continuar a sua marcha triunfante, sabendo que em breve o nosso Senhor voltará para arrebatar a sua igreja. Eu quero ressaltar, baseado nisso, dois textos. O primeiro texto que eu quero ressaltar é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso de número 13, a partir do verso do número 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, quanto aos que já morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Nós temos esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram, morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Percebam o pronome que Paulo utiliza no verso 15, nós. Então Paulo entendia que ele poderia ser arrebatado a qualquer momento, que a geração dele poderia ser arrebatada a qualquer momento. Nós devemos viver como se Cristo fosse voltar amanhã para arrebatar a sua igreja. Nós devemos estar preparados, não pegando os acontecimentos da história humana e tentando forçar no texto bíblico, mas caminhando na certeza e na esperança de que, como Cristo prometeu que arrebatará a sua igreja, de como Cristo prometeu que voltará para manifestar a sua glória, que o nosso coração esteja preparado e que a nossa marcha seja uma marcha de esperança nessa gloriosa verdade. Paulo continua o seu texto e Paulo diz ainda: pois dada a ordem com a voz de arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mais uma vez no verso 17, pronome: depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados, oh maravilha, com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. O segundo texto que quero ressaltar, primeira carta de João, capítulo de número 2, verso de número 18. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Percebam a expressão, esta já é a última hora. Ou seja, a igreja de Cristo vive na iminência do arrebatamento. A igreja de Cristo vive na iminência de que a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar e a qualquer instante, o Senhor arrebatará a sua igreja. Então o que nós podemos tirar de lições práticas acerca dos acontecimentos é de que todos eles estão apontando de que a palavra de Deus está se cumprindo, que de fato Deus nos prometeu que vai voltar. Então que o nosso coração esteja preparado, que a nossa vida esteja preparada, que a nossa alma caminhe em esperança, sabendo que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Baseado nisso, o capítulo 38 e o capítulo 39 de Ezequiel apontam
de que chegará o dia em que o Senhor reivindicará a sua glória suprema. Chegará o dia em que os inimigos de Deus serão destruídos. Chegará o dia em que toda afronta a Deus durante todos os séculos e todos os anos serão recompensados, e de que Deus vingará todas as blasfêmias que o seu nome teve ao longo da história, todas as perseguições que o seu povo sofreu ao longo da história. Chegará o tempo em que Deus reivindicará a sua glória. Chegará um tempo em que Deus livrará por completo a nação de Israel. Chegará o tempo em que, de fato, a nação de Israel olhará para Cristo e entenderá Cristo como o Messias prometido que veio, que virá, prometido como o Messias prometido que veio, morreu na cruz e voltou para fazer tanto de Israel quanto da igreja um só povo, que é o seu povo santo. Chegará o dia em que os santos reinarão com o Senhor na glória. Chegará o dia em que todas as lágrimas dos santos serão enxugadas pelo próprio Senhor. Chegará um dia em que estaremos na cidade celestial e na bela cidade onde não precisará de luz artificial e nem de sol, porque o próprio Senhor alumiará a cidade. Chegará o dia em que Deus vencerá toda arrogância humana. Chegará o dia em que Deus vencerá toda astúcia humana. Chegará o dia em que toda morte será vencida, em que todo poder maligno será vencido, em que todo projeto maligno será vencido, e o projeto santo de Deus, o projeto glorioso de Deus, de fato será concluído. Caminhemos nessa esperança. Caminhemos com os nossos corações aquecidos nessa esperança. Caminhemos com os nossos corações cheios dessa esperança, de que aquele que prometeu é fiel para cumprir, de que a igreja ainda sofrerá por um pouco espaço de tempo, de que a nação de Israel ainda sofrerá por um pouco espaço de tempo, de que nós ainda sofreremos por um pouco espaço de tempo, mas Deus é o Deus que está conduzindo a história para o ápice final, para o resgate do seu povo, para a junção mística da nação de Israel com a igreja. Chegará esse dia, esse glorioso dia que estaremos na eternidade com o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.